Olá, queridos. Paz seja com todos. No momento em que gravamos esse vídeo, nós estamos numa terça-feira. E os vídeos que estamos colocando nesse canal, nós o gravamos e postamos às terças e domingos. E eu tenho reparado uma coisa. Os cultos de terça-feira, quando na época em que estávamos com os cultos presenciais, os cultos de terça-feira eles eram pouco frequentados na igreja, porque dizíamos, as pessoas estão cansadas do trabalho e o domingo elas separam para o Senhor. Hoje, em tempos de pandemia, em que as pessoas estão em casa, a frequência permanece diferente entre terça e domingo. Então, percebemos uma coisa. É uma questão cultural. Pelo menos, dedica-se o domingo ao Senhor, na grande maioria das pessoas. Mas todos os dias somos carentes da sua palavra, necessitados do seu encorajar, do seu fortalecer. Por isso, eu digo para você, veja os cultos deste canal, você medite todos os dias na tua casa, lendo a palavra do Senhor, porque ela é o nosso alimento diário, cotidiano, e não apenas dominical, tá bom? Tá? E hoje, a palavra que tenho a compartilhar com você é uma palavra maravilhosa. Eu estava meditando sobre a nossa geração e eu quero falar sobre esse assunto com você. O título dessa mensagem é O Senhor te conduzirá ao destino que Ele tem para você. Amém? Vamos orar. Pai querido, que esta palavra, Senhor, fale conosco, fale com cada um, Senhor, que posteriormente, Pai, assistir e ouvir, Senhor, o que postamos agora. Que o Senhor possa conscientizar, por intermédio da Tua palavra, que o destino que o Senhor tem para nós, Pai, nós temos que permanecer nele, a fim de que a Tua vontade se cumpra em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o salmo que leio é apenas um versículo do Salmo 100. Salmo de número 100, versículo 5, diz assim: Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração a geração. Amém? Eu quero dar primeiro 2 exemplos para você que deram origem à meditação da palavra que compartilho agora. Eu estava vendo na história dos meus ancestrais, a minha avó paterna, ela desembarcou da Espanha no Porto de Santos em 9 de maio de 1927, com filhos e grávida do meu pai. E o tempo passou, meu pai, ele nasceu aqui, ele conheceu a minha mãe, se casou, e eu, obviamente, sou o resultado dessa história. E o segundo exemplo que eu quero dar para você é que quando meu filho tinha 2 anos de idade, eu fui nomeado pastor e ele cresceu na igreja que eu pastoreio, conheceu a sua esposa e se casou. E eu quero fazer uma pergunta para você. E se minha avó permanecesse na sua terra natal? E se eu recusasse o meu chamado, a minha nomeação ao pastoreio? Estas coisas teriam acontecido? E com base nessa meditação, eu, buscando na palavra do Senhor, a palavra de Deus diz no livro de Atos, que quando Paulo estava preso e o carcereiro, vendo um milagre que acabara de acontecer no cárcere, ele pergunta para o apóstolo Paulo: o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna?
E o apóstolo Paulo responde para ele: crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. A palavra casa no grego é oikos, que quer dizer mesma coisa que para nós aqui é a casa como família e a casa como propriedade. Mas no grego arcaico, que o versículo se refere, casa aqui é o mesmo que descendência. Portanto, Paulo estava dizendo para o carcereiro que se ele cresce no Senhor Jesus, ele e toda a sua descendência poderiam ficar tranquilos no tocante à vida eterna. E com base nesta mensagem que o apóstolo Paulo dá, nós percebemos que a nossa família precisa estar nos pés do Senhor. A nossa casa, nós precisamos permanecermos na presença do Senhor. Abraão, ele recebeu essa mesma promessa. E o Senhor fez uma promessa para ele de abençoar toda a sua descendência. E no livro de Gênesis, capítulo 24, Abraão já está velho e adiantado em idade. E ele se preocupa com isso. Ele se preocupa porque o seu filho, Isaque, não havia se casado ainda. E ele então chama Eliezer, o mordomo da sua casa, um damasceno, nascido em Damasco, que trabalhava para ele, era o servo mais velho da sua casa, alguém amigo, de confiança. E ele o chama e, sob juramento, ele incumbe Eliezer de buscar uma esposa para Isaque. E Eliezer então teme, fala: mas e se eu encontrar a mulher e ela não quiser vir? E Abraão fala: não, se ela não quiser vir, você está livre do juramento. Mas o anjo do Senhor vai na frente e ele vai guiar você. E Eliezer, incumbido de algo tão importante, ele estava preocupado. E ele viajou tomando uma comitiva de 10 camelos. Presta atenção nisso. 10 camelos. E ele segue viagem à terra de Naor, Mesopotâmia, e quando ele chega na beira do poço, lugar em que as donzelas iam tirar água ali, que era costume daquela região, daquele povo naquela época, ele ora ao Senhor dizendo: ah, Senhor, eu estou aqui na beira desse poço e eu estou com uma missão muito difícil, mas eu preciso ter certeza que é o Senhor que me guiará nessa incumbência. Eu te peço, Senhor, que a donzela que eu disser assim: abaixa o teu cântaro para eu beber um pouco de água, que eu estou com sede, e ela responder: bebe, e também tirarei água para os seus camelos, essa será a mulher que o Senhor designou para o filho do meu Senhor. E ele pediu algo impossível. Sabe quanto que bebe de água um camelo? 100 litros. E a comitiva dele tinha 10 camelos. A sua caixa de água na tua casa, de quantos litros é? Ou é de 500 ou de 1.000 litros, a medida padrão de caixa d'água de casa. Então aquela grande de 1.000 litros era o que bastava para que aqueles 10 camelos bebessem. E uma donzela ia encher no braço aquela caixa d'água, aquele tanto de água. Era algo impossível. Muitas pessoas que quiseram ter a certeza de Deus, que Deus era com eles, pediam algo impossível. Gideão fez isso. E nós vemos aqui Eliezer fazendo isso porque a missão requeria que fosse certeza de que Deus seria com ele. E quantas vezes eu e você precisamos ter a certeza de que Deus é conosco para nos abençoar e abençoar a nossa descendência. Foi o que aconteceu com Eliezer. Ele ora e a mulher, a donzela, diz para ele: eu não somente para você, mas
tirarei água para os camelos até que parem de beber. E você, querido, é descendência de Abraão. E quando Abraão fez uma aliança com o Senhor, a Bíblia fala algo bastante interessante que aconteceu. O Senhor lhe fez promessa, dizendo assim, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, olha as estrelas do céu, vê se você pode contá-las, assim será a sua descendência. E Abraão selou uma aliança com o Senhor da forma que naquela época se fazia, colocando animais partidos ao meio, e aqueles animais seriam oferecidos como holocausto. E a Bíblia diz que as aves de rapina vinham sobre aquela oferta que Abraão entregava para o Senhor, e Abraão enxotava aquelas aves. Foi uma luta para ele, para fazer aquela aliança com o Senhor. E Jesus diz também que no dia de hoje, agora, a aliança que eu e você fazemos com o Senhor é por intermédio da sua palavra. E Jesus, ele conta uma parábola, a parábola da semente, a semente é a palavra de Deus, que as aves dos céus vinham e arrebatavam a semente. As aves dos céus querem arrebatar a aliança que eu e você temos com o Senhor. A nossa luta para que permaneçamos no destino que Deus tem para nós é enxotarmos as aves de rapina. E da mesma forma aconteceu com Abraão, da mesma forma acontece comigo e com você. Você é que, e mais ninguém, você e mais ninguém é responsável pelo destino que Deus tem para você. Permaneça no destino que Deus tem para você. Enxote as aves de rapina. Aquilo que quer roubar a tua aliança com o Senhor. Permaneça firme no Senhor. Não importa qual tempo, não importa qual luta, não importa qual dificuldade. Porque você será bendito se você permanecer na aliança com o Senhor. A palavra de Deus fala que você não precisa ir atrás das bênçãos, elas te perseguirão. E temos sido tão abençoados. É interessante olharmos a história pregressa, os nossos antepassados, e as atitudes que eles tomaram. E é interessante olharmos para as nossas atitudes, porque elas ditarão qual será o destino, não apenas nosso, mas da nossa descendência. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua descendência. Às vezes, uma circunstância que faz você sair de um determinado lugar, ir para onde você não queira, uma circunstância que faz com que você deixe de fazer algo que o teu coração tem inclinação a fazer. É o Senhor mexendo no teu destino. Porque nada escapa do controle do Senhor. Tudo está sob controle de suas mãos. E quando algo de ruim acontece, não é porque o Senhor perdeu o controle, é porque a sua vontade permissiva vai fazer com que a tua vida chegue no propósito que Ele tem para você, para a tua descendência. Você é importante para o Senhor. Oremos então. Pai querido, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem cuidado do nosso destino. O Senhor tem cuidado, Senhor, da nossa vida e da nossa descendência, Pai. Pai querido e eterno, eu te louvo pelos meus pais, pelos meus avós, pela educação que recebi, Senhor, mas eu te peço, Senhor, tome em tuas mãos a minha vida, Pai, e a vida da nossa descendência, Pai, do meu filho, do filho de cada um dos irmãos, Pai, a fim de que a geração vindoura, Pai, possa conhecer a aliança que o Senhor tem conosco, Pai, e que permaneçamos firmes até o final, porque aquele que for fiel até a morte receberá a coroa
da vida eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você ainda não tem uma aliança com o Senhor, você se apressa em fazê-la, falando com Ele assim como você fala com um amigo, assim como você fala com alguém a quem você ama. A necessidade de uma aliança com o Senhor é só você e Ele que pode fazer, que pode realizar. Por isso, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça. E se você já entregou, confie na aliança, e quando as aves vierem para roubar a aliança que você tem com o Senhor, enxote-as e siga em frente. Tá bom? Que o amor de Deus, a graça de Jesus, seu Filho, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor seja sobre a vida de cada um de vós, agora e até a volta de Jesus. Amém. Amém.